Indonésia. Uma rede única de ilhas repleta de vida. Praias intocadas. Florestas tropicais nebulosas. E uma rede de rios fornece um refúgio para muitas criaturas icônicas. Porém, esse paraíso tropical também foi dominado por feras de sangue frio. Répteis vagam pelos mares, controlam as praias e comandam até os ares. A Indonésia é o paraíso dos mamíferos, mas é também um reino de dragões. Indonésia selvagem. Reino de dragões. A Indonésia espalha-se por uma rede de 17.000 ilhas entre a Ásia e a Austrália. Conhecido como arquipélago, é o maior aglomerado de ilhas do mundo, com mais de 5.000 quilômetros de extensão pelo Equador, desde a extremidade da Sumatra até a Nova Guiné. Essas ilhas são um vasto leito de lindas paisagens e uma grande variedade de vida selvagem, tanto em terra como no mar. Enquanto os mamíferos habitam a maioria das florestas tropicais da Indonésia, um grupo de criaturas parece ter colonizado toda a rede de ilhas. Mais de 70 espécies de répteis habitam a Indonésia. Quase um quinto do total de répteis do mundo. A Indonésia possui 100 espécies de répteis a mais do que espécies de mamíferos. Extremamente sorrateiros, espantosamente belos e muitas vezes surpreendentemente afetuosos. Muitos desses caçadores não aparentam ter mudado desde a era dos dinossauros. O porquê da Indonésia ser um paraíso para essas criaturas de sangue frio pode não ser mais um mistério. De todos os répteis que conquistaram as ilhas da Indonésia, nenhum é mais formidável do que o crocodilo de água salgada. Mesmo que seu nome indique uma existência na água salgada, esse réptil está igualmente em casa quando em água salgada ou doce. E a Indonésia fornece uma grande mistura de ambas. Com suas poderosas mandíbulas armadas com 60 dentes em linha e permanecendo imutável por milhões de anos, essa criatura resume bem o que é ser um assassino de sangue frio. Podendo alcançar até 6 metros de comprimento e frequentemente pesando mais de que 1 tonelada, o crocodilo de água salgada é o maior réptil do mundo. Ele invoca medo nos olhos de muitos animais que frequentam as margens dos rios. O macaco narigudo sabe que deve evitar esse predador a todo custo. Os machos possuem o maior nariz entre todos os primatas. Além de uma forma de atrair as fêmeas,
Seu nariz também amplifica suas vocalizações. Mesmo sendo ótimos nadadores, os adultos escolhem com cuidado o melhor momento para atravessar o rio. Os jovens não têm a mesma coragem e podem se tornar uma refeição fácil para o faminto crocodilo. Os adultos identificam o perigo submerso e os machos utilizam seus narizes, ecoando o alarme pela floresta. Distraídos, os jovens não percebem a comoção dos adultos. As mandíbulas dessa fera são 3 vezes mais fortes do que a de um leão e 18 vezes mais fortes do que a de um humano. Mesmo o maior dos macacos narigudos não teria escapatória. Um jovem e nervoso macaco tenta atravessar o rio, mas não consegue, distraindo o crocodilo. Felizmente, isso alerta os jovens, que retornam em segurança para as árvores. Essa tentativa frustrada permite que o crocodilo concentre seus esforços em outro lugar. Apesar de sua reputação, os crocodilos também têm um lado mais sensível. Abaixo da superfície é o local perfeito para seu ritual aquático de acasalamento. Soltar bolhas demonstra um sinal de interesse mútuo. Após um carinho nas costas, a fêmea fica impressionada e permite o acasalamento. Ele é quase 3 vezes maior do que ela e facilmente a esmagaria. Mas ele demonstra uma sensibilidade surpreendente, algo difícil de ver entre alguns mamíferos. Em aproximadamente 6 semanas, essa fêmea retornará para as margens do rio, cavará um ninho e botará até 90 ovos. Durante os últimos 60 milhões de anos, as mudanças constantes das placas tectônicas e as erupções vulcânicas mudaram o arquipélago indonésio. Milhares de ilhas espalhadas fazem dessa uma das regiões tropicais mais geograficamente complexas do mundo. As massas terrestres eram conectadas no passado, quando o nível do mar era baixo, permitindo que os animais se movessem livremente pela região. Quando os níveis do mar subiram, novas ilhas surgiram e seus habitantes permaneceram isolados, criando a diversidade que presenciamos hoje. Algumas ilhas continuam a mudar, enquanto outras ainda carregam as cicatrizes de um passado geológico violento. A ilha de Komodo está localizada no sul do arquipélago, em uma pequena rede de ilhas, bem em cima da junção de 2 placas continentais. Aqui, a importante atividade vulcânica formou picos rochosos.
Essas paisagens podem parecer hostil, mas ao final das contas, é o habitat perfeito para dragões. Alcançando até 3 metros de comprimento e pesando até 90 quilos, o dragão de Komodo é o maior lagarto do planeta. Uma dura pele funciona como uma liga metálica e suas caudas parecidas com chicotes podem golpear com uma força impressionante. Apesar de sua aparência letal e sua postura musculosa, eles passam cerca de 70% de suas manhãs relaxando no sol tropical, aproveitando-se da energia solar para aquecer o seu corpo de sangue frio. A temperatura aqui pode atingir máximas de 40 graus Celsius. Contrastando com outros climas da Indonésia, essa região é uma das mais secas, onde o sol queima a terra durante 7 meses do ano. Mesmo com apenas 800 milímetros de chuva durante o curto período de monção, é o bastante para sustentar a resistente vegetação espinhosa, que, por sua vez, serve de alimento para búfalos d'água e cervos. E onde existem cervos, costuma-se encontrar dragões. Esse gigante réptil parece viver harmoniosamente com outros habitantes da ilha. Mas às vezes, os instintos predatórios vêm à tona. No topo da cadeia alimentar, o dragão de Komodo ataca qualquer animal tolo o bastante para baixar a guarda. Somente um pequeno machucado. O cervo acredita ter escapado relativamente ileso. Mas o dragão sabe que não. Ele possui uma arma secreta em suas mandíbulas. Na região leste, durante a época de maré baixa, muitas ilhas da Indonésia eram conectadas ao continente asiático. Essa massa terrestre antiga era conhecida como Sondalândia. Além de fornecer uma rota de migração para os animais, esse trecho terrestre também permitia que as árvores da Índia se espalhassem. Com o tempo, elas dominaram as florestas tropicais do Sudeste Asiático. Com 750 mil quilômetros quadrados, Bornéu é a terceira maior ilha do planeta. E ainda possui algumas das florestas tropicais mais antigas do país. Parecendo com gigantes, essas árvores podem alcançar até 60 metros de altura e podem viver por mais de 500 anos. Até 240 espécies de árvores podem amontoar-se em uma área equivalente à de um campo de futebol. 10 vezes mais do que nas florestas do hemisfério norte. Durante essa vasta colonização de árvores, alguns répteis começaram a evoluir de maneiras que mudariam o seu movimento por entre as florestas.
Com cerca de 20 centímetros de comprimento, o lagarto voador é um mestre dos disfarces. Pigmentos em sua pele permitem que ele transforme rapidamente sua cor verde claro para tons de marrom, escondendo-se de praticamente qualquer coisa que se encontra em seu habitat. Garras afiadas fixam-se nas árvores, facilitando sua locomoção. Essas adaptações são essenciais para evitar predadores e como um auxílio em preparar emboscadas para capturar formigas, sua comida favorita. Mas às vezes, vale a pena ficar visível. Os machos podem manter território na copa de até 3 árvores. Qualquer fêmea em busca de comida que adentrar em seu pedaço é uma possibilidade de cortejo. O lagarto expande uma camada de pele colorida conectada ao seu pescoço, conhecida como barbela. E depois começa uma coreografia galanteadora. Parece que vale conquistar essa fêmea. Ao perceber que tem companhia, a fêmea mostra sua barbela, mais humilde, dando um sinal para ele desistir. Perseverante, o macho salta de galho em galho atrás dela, em uma tentativa de mudar a opinião da fêmea. Se ele obtiver sucesso, ele poderá conceber até 5 filhotes, passando seus genes para a próxima geração. Porém, seus esforços parecem ser em vão. Essa árvore está abastecida de saborosas formigas. E essa fêmea só está interessada em jantar sozinha. Nas vastas florestas tropicais, fontes de alimentos podem estar muito espalhadas. Frutas esporádicas atraem insetos, que por sua vez atraem répteis até determinados galhos. Mas não somente os répteis com pernas. Com quase 1 metro de comprimento, as cobras voadoras se sentem confortáveis nas árvores. Elas preferem as camadas médias das copas das árvores e são normalmente encontradas nas extremidades das florestas para facilitar a absorção do sol. A idade e o sexo determinam as estampas em suas escamas, assim como suas cores que podem variar de preto até verde. Seus fortes músculos permitem que elas se agarrem aos galhos. E com a parte de baixo de seus corpos curvada, elas conseguem uma maior aderência até mesmo nas menores saliências das árvores. Nessas florestas tropicais, alguns répteis descobriram a maneira ideal de conservar energia, mas ainda alcançar seus destinos. E essa cobra não é a exceção. Elas são tão fortes que podem esticar seus corpos até a copa das árvores mais baixas. Selecionam seu alvo, ficam em posição e saltam.
por essa habilidade de planar de árvore em árvore. Essa é uma das 5 espécies no planeta que são capazes desse feito. Em uma fração de segundo, podem dobrar a largura de seus corpos. Elas conseguem achatar seus corpos espalhando suas costelas, antes de planar graciosamente por até 25 metros. Sem saber, ao chacoalhar sua barbela e correr atrás das fêmeas, esse lagarto voador anunciou involuntariamente sua localização para um predador que está próximo. A cobra voadora alimenta-se de lagartos. Com seus grandes olhos, ela vasculha o ambiente e localiza sua presa. Mas o lagarto tem outro as na manga. Ele estabelece seu destino e, na hora certa, mostra que também pode voar. Esses lagartos se assemelham a dragões da mitologia e possuem asas retráteis que os ajudam a planar pelos ares. Ao contrário da cobra, dobras de pele conectadas às suas costelas espaçadas permitem que eles pousem habilidosamente no local que desejarem. Esse formato corporal único faz com que os lagartos voadores não precisem nunca tocar o chão, exceto quando as fêmeas botam seus ovos durante a época de reprodução. Com um plano de fuga brilhantemente executado, esse macho pode continuar rondando seu território de árvores em busca de uma parceira. Enquanto os répteis colonizavam a Indonésia por terra e por mar, outro grupo de criaturas chegava ao país pelos ares. Os pássaros de hoje em dia, com sangue quente e diferente dos répteis, são descendentes dos dinossauros, possivelmente o grupo de répteis mais reverenciado que já existiu no mundo. Os pássaros infiltraram-se em todas as ilhas do arquipélago. E com a formação e mudança das ilhas da Indonésia, diferentes grupos de pássaros foram isolados. Eles evoluíram, resultando na extraordinária diversidade que conhecemos. – 17% das espécies de pássaros do mundo habitam as ilhas da Indonésia. Graças ao fraco fluxo de ar no interior das florestas tropicais dessa região, as árvores dependem muito dos pássaros para espalharem suas sementes. O calau é um dos maiores pássaros do arquipélago. Essa protuberância colorida, que se assemelha a um segundo bico, é uma característica em comum com o dinossauro bico de pato, que habitou o planeta 65 milhões de anos atrás. Enquanto muitas espécies de pássaros descartam sementes pelos arredores de seus ninhos, os calaus podem percorrer distâncias até de 15 quilômetros para buscar comida. Por isso, as sementes são descartadas a uma grande distância de onde elas foram consumidas.
E isso é fundamental para espalhar espécies de plantas por toda a floresta tropical. Com a evolução, alguns pássaros perderam a habilidade de voar. Principalmente em áreas com poucas ameaças predatórias. O casuar habita as florestas tropicais na extremidade leste do arquipélago. Pesando até 60 quilos e com quase 2 metros de altura, é um dos maiores pássaros do planeta. Seu nome significa cabeça com chifre no dialeto de Papua, e sua protuberância é feita do mesmo material que as unhas humanas. É utilizada para empurrar vegetações, enquanto o pássaro movimenta-se pela floresta em busca de frutas. Suas grossas penas pretas não são feitas para voar. Elas servem para manter o pássaro aquecido durante as tempestades do período de monção. A tarefa de cuidar dos filhotes cabe somente ao macho, que cuida de suas crias por até 16 meses. Durante esse tempo, ele será de suma importância para mostrar aos filhotes os melhores locais para se alimentar e para protegê-los a todo custo. Suas poderosas patas reptilianas permitem que o casuar atinja velocidades de até 50 km por hora, além de ser uma arma fundamental para a defesa. Seus pés com 3 dedos possuem uma garra que pode crescer até 12 centímetros, mutilando qualquer predador com um poderoso chute. Poucas criaturas se atreveriam a desafiar esse pai protetor. De volta à ilha de Komodo, certo predador está pronto para colher os frutos de seu ataque. O cervo ferido está agora fraco e o dragão não sai de perto. Sem o conhecimento da vítima, a arma secreta do dragão está funcionando. Sua saliva repleta de veneno penetrou nos ferimentos do cervo, atacando-o por dentro de seu corpo, impedindo as feridas de coagularem e fazendo a pressão sanguínea da vítima cair drasticamente. A dose letal de veneno faz o animal entrar em estado de choque, enfraquecendo o cervo a ponto de ser impossível continuar a luta por sua vida. O dragão de Komodo sabia que era somente uma questão de tempo. Outros dragões logo percebem o banquete em potencial. A língua bifurcada desses animais capta os odores de carne em decomposição a distâncias de até 4 quilômetros. Cercando seu alvo, essas feras normalmente solitárias precisam se alimentar de uma grande presa somente uma vez por mês e reúnem-se para aproveitar da caça oferecida. O frenesi de alimentação começa. Com
concentrados, eles quase nunca brigam por comida. Articulações adicionais em suas mandíbulas permitem que esses répteis abram suas bocas de uma forma excepcional. Seus estômagos expandem e eles são capazes de comer cerca de 80% do seu peso de uma só vez. Enquanto grandes mamíferos normalmente desperdiçam cerca de 30% de uma carcaça, o dragão de Komodo deixará somente 10%. Eles comem de tudo, desde a pele até os cascos. O que os torna um dos predadores mais eficientes do planeta. Antes mesmo da rede de ilhas da Indonésia se formar, algumas criaturas antigas trocaram sua vida totalmente aquática por uma vida parcialmente terrestre. Os descendentes dessas criaturas são conhecidos como anfíbios. Com quase 300 espécies na Indonésia, o ambiente úmido das florestas tropicais fornece as condições ideais para os anfíbios modernos. Com uma distante relação com os répteis, eles também possuem sangue frio, porém, precisam manter suas peles úmidas. Algumas pererecas criam ninhos em folhagens acima de lagos ou riachos. Com suas pernas traseiras, essa fêmea concentra grandes quantidades de muco antes de pôr seus ovos com segurança no interior do ninho. Cerca de 10 dias depois, girinos saem dos ovos e caem do ninho para a água abaixo. E permanecem na água até atingirem a maturidade, quando embarcam para uma existência terrestre. O ciclo de vida de um sapo mostra os desafios que seus ancestrais enfrentaram quando saíram da água e foram para a terra firme. Quando os primeiros répteis evoluíram, eles desenvolveram uma pele escamosa e impermeável, assim como a habilidade de pôr ovos com casca dura. Isso permite que eles e seus futuros filhotes não desidratem. Como resultado, eles conseguiram sair da água e se aventurar pela terra pré-histórica. Os mamíferos e pássaros de sangue quente processam alimentos para gerar energia e manter a temperatura corporal. Já os répteis não geram calor através da digestão, então eles dependem somente do sol para manterem seus corpos aquecidos. Como resultado, a necessidade por comida deles é muito menor, o que os faz muito mais eficientes, precisando somente de 10% da energia que os mamíferos do mesmo tamanho precisariam. E na Indonésia, altas temperaturas são frequentes durante todo o ano, criando um ambiente perfeito para esses répteis movidos à energia solar. Após o acasalamento com o macho, esse crocodilo de água salgada fêmea está pronta para pôr seus ovos. Com fortes pernas traseiras, ela constrói um monte na margem do rio, utilizando a vegetação próxima. E na sequência, põe seus ovos. Eles ficam em uma câmara a um nível mais elevado no solo,
para evitar possíveis inundações. Com o passar do tempo, a vegetação se decompõe, um processo que produz calor e é vital para o desenvolvimento dos embriões. O sexo de seus filhotes ainda será determinado. A temperatura durante a incubação é essencial para determinar se os filhotes serão machos ou fêmeas. Temperaturas mais quentes resultam em mais machos, enquanto temperaturas mais frias resultam em fêmeas. Ela protegerá o ninho pelos próximos 3 meses. Alguns répteis da Indonésia se adaptaram para habitar até as menores ilhas. Com uma área de 500 metros quadrados, uma pequena ilha da costa de Bornéu tornou-se o lar perfeito para uma vasta população de serpentes marinhas. Essa costa rochosa é o esconderijo perfeito para essas criaturas semiaquáticas. Na segurança das fendas escuras, esses animais se acasalam, põem seus ovos e digerem sua comida. Conhecida como creites marinhas de boca amarela, elas possuem uma camada de escamas brilhantes em volta de seus focinhos e bocas. Durante os 3 meses de período de acasalamento, diversas cobras macho aglomeram-se em volta das fêmeas, aguardando uma oportunidade de acasalamento. Mas acasalar não é seu único compromisso. As fêmeas podem alcançar o dobro do comprimento dos machos, medindo cerca de 1,5 metro e pesando cerca de 2 quilos. A maioria de seu peso corporal é composta de fortes músculos que a impulsionam pelo ambiente rochoso, auxiliando-a em sua locomoção. Mas ela não pode ficar parada. Para não ser capturada por predadores voadores, ela corre para a segurança das ondas. Aqui, ela está em casa. Narinas valvuladas e glândulas salinas auxiliam a transitar para o mundo aquático. Rastejar pela costa rochosa causa danos em suas escamas. Então é necessário um momento de vaidade. Quase uma vez por mês, as serpentes marinhas trocam de pele. A superfície dura e áspera dos corais tornam-se o lugar ideal para essa troca. Neles, a cobra raspa e prende sua pele antiga e usada. Além de ser uma forma de repor sua pele danificada, a muda auxilia a cobra a se livrar de parasitas marinhos e algas. Um processo universal em répteis e vital para a sua sobrevivência. A grande costa da Indonésia possui um dos maiores recifes de corais do planeta, cobrindo uma área de quase 50 mil quilômetros quadrados. As extremidades submersas dessas ilhas tornaram-se a superfície ideal para os corais.
formando orlas de recifes que criaram a região marinha mais diversa do mundo. São locais ideais para alguns dos maiores répteis marinhos do planeta buscarem comida. Pesando até 150 quilos e medindo 1 metro de comprimento, as tartarugas verdes frequentam os recifes e orlas da Indonésia durante sua migração entre os oceanos Pacífico e Índico. Porém, esses recifes também possuem uma função um pouco mais incomum para alguns de seus visitantes. Com vidas normalmente solitárias, as tartarugas verdes e as tartarugas de pente agrupam-se nesse salão de beleza submerso para uma sessão de esfoliação. Os corais são o esfoliante perfeito para limpar seus cascos. Os detalhes finais são dados por pequenos peixes limpadores que arrancam pequenos parasitas e algas de seus corpos. Essa cooperação garante que a tartaruga esteja sempre limpa e os peixes sempre alimentados. Agora essa tartaruga pode continuar sua longa migração pelos oceanos. De volta à terra firme, ruídos na vegetação alertam a mamãe crocodilo. Quando a comida é vasta, essa fêmea se alimenta quase toda semana. Mas ela passou os últimos 90 dias guardando religiosamente seu ninho praticamente sem comer nada. Hoje é o momento de seus filhotes irem para a água. Respondendo ao chamado de seus filhotes, ela escava e tira as crias do ninho. Uma protuberância afiada em suas narinas, conhecida como dente de ovo, ajuda os filhotes a quebrarem suas cascas. Qualquer ovo que precisar de uma ajuda extra é gentilmente colocado para dentro da boca da mãe para ajudar a eclosão. Após todos nascerem, ela cuidadosamente carrega os jovens até a margem da água, onde eles passarão os próximos meses lado a lado. Apesar de medirem menos de 30 centímetros de comprimento, eles fazem jus à sua reputação desde o início de sua vida. Com reflexos rápidos e dentes afiadíssimos. Nada menor do que esses pequenos crocodilos está a salvo. Em 8 meses, esses filhotes dobrarão de tamanho e estarão grandes o bastante para viverem sozinhos. Porém, demorará cerca de 10 anos para que eles encontrem um parceiro ou uma parceira e tenham seus próprios filhotes. A Indonésia é um paraíso para os répteis. Em terra, embaixo d'água e nos céus. O calor tropical incessante energiza seus corpos de sangue frio, enquanto a abundância de outras criaturas fornece alimentação para todos. Alguns moradores dessas ilhas estão imutáveis por milhões de anos. Outros desafiaram a gravidade
e dominaram os céus. A Indonésia pode ser o lar ideal para mamíferos e pássaros. Mas também é um perfeito reino de dragões.